Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. Na aula de hoje eu vou oferecer para vocês uma introdução sobre os ambientes regidos pelos 12 signos. Essa é uma aula introdutória em que eu vou dar para vocês algumas instruções objetivas de como vocês navegarem aqui dentro do meu canal, dentro dessa série que eu estou disponibilizando aqui dentro do canal, sobre os 12 signos do zodíaco e os ambientes que são regidos por esses signos. Então essa série vai ser dividida em 12 aulas, em que cada uma das aulas eu explico para vocês quais são os ambientes regidos por aquele signo e como o helenismo vai nos guiar e entender por que determinados signos regem ambientes específicos. Essa aula é inspirada no Tratado de Astrologia Helenística, que foi traduzido para a língua sânscrita e recebeu o nome de Yavana Jataka, em que Jataka significa astrologia e Yavana significa jônico ou iônico. E a expressão jônico ou iônico são expressões utilizadas na literatura antiga para se referir aos povos que habitavam a Grécia. Quando nós falamos de Grécia, precisamos tomar um pouco de cuidado, porque quando este tratado, Yavana Jataka, foi escrito, não existia uma república unificada independente chamada Grécia como nós conhecemos hoje. Na verdade, essa república grega, ela só passou a existir no século XIX, mais especificamente em 1821, que foi quando a Grécia declarou a independência do Império Otomano. Só que na época em que o Tratado Helenístico foi escrito, não existia uma Grécia unificada. O que existia eram cidades-estado independentes entre si e que tinham algumas coisas em comum. Elas falavam grego ou falavam algum dialeto grego e elas eram politeístas e praticavam a astrologia helenística e seguiam o helenismo. Então é isso que essas cidades-estado tinham em comum. Então, aqui na lousa, vocês estão vendo os nomes dos 12 signos escritos, tanto na língua grega, como também utilizando o alfabeto grego. O grego é a língua para se falar a astrologia helenística e para se praticar a astrologia helenística conforme os antigos gregos praticavam. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte, é que você não necessariamente precisa aprender grego, você não precisa falar grego como um nativo da Grécia falaria, mas é fundamental que você conheça o alfabeto grego e que você saiba como determinados termos são falados na astrologia helenística, como, por exemplo, os nomes dos 12 signos em grego, porque o grego é uma língua que nos ajuda a abrir a nossa mente e expandir a nossa consciência. Então, o grego não é somente a língua da astrologia helenística antiga, mas também é a língua dos profetas, é a língua dos sábios, é a língua dos filósofos, é a língua das grandes ideias. Então, quando você conhece um pouco de grego, você tem mais ferramentas para praticar a astrologia de maneira eficiente. Uma coisa peculiar sobre a astrologia helenística é que o primeiro signo do zodíaco não é Áries, como a gente conhece hoje. Então,
Existe uma grande quantidade de alunos novatos que estão caindo de paraquedas na astrologia helenística antiga e muitas vezes esses alunos eles já trazem determinados vícios adquiridos da astrologia ocidental moderna e pensam que a astrologia ocidental moderna é a mesma coisa que a astrologia helenística antiga. E não é a mesma coisa. Então, na astrologia ocidental moderna, vai se dizer que o primeiro signo do zodíaco é Áries. Mas na astrologia helenística antiga, é Touro. Tanto que aqui na lousa, o primeiro signo do zodíaco é Touro e ele termina com Áries. Áries é, na verdade, o último signo do zodíaco. E esta informação casa como uma luva com uma outra tradição poderosa de astrologia, que é a astrologia védica, a astrologia da Índia. Em que na astrologia védica se dá mais ênfase ao zodíaco lunar. E na astrologia helenística se dá mais ênfase no zodíaco solar. Então, no caso específico da astrologia védica, o primeiro nakshatra que é mencionado dentro do Rig Veda como sendo o nakshatra que inicia o zodíaco lunar é Kritika. E Kritika é o nome como na Índia os gregos chamavam as Pleiades, que é um asterismo localizado na constelação de Touro. E quando a gente faz a projeção do asterismo das Pleiades, ele cabe exatamente nos primeiros graus da constelação de Touro. Então, de acordo com a tradição hindu de astrologia, tomando como bibliografia de referência o Rig Veda, é o Kritika Nakshatra, que é o primeiro nakshatra do zodíaco lunar, e não Ashwini, como se pensa na modernidade. A mesma coisa vai ser o zodíaco solar utilizado na astrologia helenística antiga. Começa-se em Touro e se conclui em Áries. Na astrologia helenística antiga se utiliza o zodíaco sideral, exatamente como na astrologia védica. Então, o zodíaco sideral, ele considera a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. Esse é um conceito tanto astronômico quanto astrológico. Então, a cada 72 anos, as estrelas andam 1 grau para trás. Então, a cada 72 anos, os astrólogos sideralistas têm que fazer essa correção do andamento das estrelas. Essa correção é o que é chamado de Ayanamsha. Então, para você praticar a astrologia helenística do jeito que os antigos gregos praticavam, você precisa aderir ao zodíaco sideral. Esse é o pré-requisito. Se você não tem interesse em aderir ao zodíaco sideral, então fique na astrologia ocidental moderna e deixe a astrologia helenística de lado. Muitas pessoas pensam que a astrologia helenística antiga utiliza outros elementos da astrologia ocidental moderna, como, por exemplo, planetas transpessoais e asteroides. Isso é um grande equívoco. Na astrologia helenística antiga só se utilizam apenas 7 planetas, que são os 2 luminares e as 5 estrelas vagantes. A astrologia helenística antiga não utiliza o que os astrólogos modernos chamam de planetas transpessoais ou planetas transsaturninos, como é o caso de Urano, Netuno e Plutão. Na astrologia helenística antiga, não se utiliza Urano, Netuno e Plutão. Assim como não se utiliza os chamados nodos da Lua. Os nodos da Lua são originários da astrologia da Índia. Eles são específicos dos Vedas, que são o Rahu e o Ketu. Na astrologia helenística antiga não se usa Rahu e Ketu. Assim como também não se utiliza os chamados asteroides, que
que são muito usados na astrologia ocidental moderna para compensar a falta de técnicas e de tratados que foram destruídos quando a Grécia e a Europa foram cristianizadas pela Igreja. Então, os astrólogos modernos muitas vezes inventam novos elementos para tentar compensar uma falta das técnicas que foram destruídas nesses tratados, achando que isso vai cobrir determinadas lacunas, e não vai. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é que a astrologia helenística antiga não utiliza asteroides como Quiron, Palas, Juno, Ceres. Ai, Lucas, mas esses asteroides eles têm nomes romanos que foram traduzidos do grego. Como a astrologia helenística não utiliza asteroides? Não utiliza. Eu não estou falando que os nomes dos asteroides eles não são gregos. Eles são, mas os antigos gregos não usavam asteroides. Eles utilizavam apenas 7 planetas, que são os 2 luminares. Então, quem são os 2 luminares? É o Sol e a Lua. E quem são essas 5 estrelas vagantes ou 5 estrelas errantes? São elas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Ai, Lucas, mas estrela vagante dá uma conotação de uma estrela fixa. Mas no sentido grego antigo, não. São estrelas vagantes ou errantes porque elas estão andando, elas estão vagando pelo cinturão do zodíaco. Por isso que os gregos a chamavam assim. E existe também o chamado ascendente, que na astrologia helenística antiga, o ascendente ele recebeu o nome de horóscopo. Horóscopo em grego significa o marcador da hora. Então, o que a gente conhece hoje como sendo o signo ascendente ou a constelação ascendente, que na astrologia da Índia se chama de Lagna, é o que na astrologia helenística se chama de horóscopo, é o marcador da hora. Então, o horóscopo ele é calculado de acordo com o horário de nascimento do nativo. É isso que, de fato, horóscopo significa. Então, o ascendente, junto com os 7 planetas tradicionais, ele vai ser igualmente importante para nós entendermos como esses ambientes são ativados. Então, no momento em que você identifica qual é o seu signo solar, de acordo com a astrologia helenística sideral, a gente tem essa certa tendência a achar que o signo solar é só o que serve, é só o que vale. Tanto que as pessoas aqui no Ocidente se apresentam pelo seu signo solar. E a gente entende que quando elas falam de signo, elas estão falando da posição do signo solar. Só que na astrologia helenística antiga, são 7 planetas. Então não olhe apenas, quando você estiver navegando na minha série dos ambientes, não olhe apenas os ambientes relacionados ao seu signo solar, achando que esses ambientes eles vão responder por todas as suas experiências no escopo de uma vida. Por que não? Isso é uma maneira superficial de se estudar e praticar astrologia helenística. E a posição da constelação da sua lua? Na astrologia helenística não conta, mas é claro que conta. Olhe também a posição da constelação do seu Marte, do seu Mercúrio, do seu Júpiter, da sua Vênus, do seu Saturno. Olhe a constelação em que os 7 planetas estão. Olhe a constelação em que o seu ascendente está posicionado. E assista cada uma das aulas e perceba que cada signo rege ambientes específicos que eles vão ativar uma experiência específica relacionada ao que aquele planeta especificamente rege no seu mapa. Na astrologia védica existe uma vertente chamada de astrologia Jaimini, e o Jaimini ele tem os chamados indicadores móveis, que são os charakarkas. Então você identificar os ambientes relacionados a cada um dos charakarkas da astrologia Jaimini vai trazer uma compreensão mais profunda sobre Jaimini. A mesma coisa sobre o sistema de ciclos da vida de Maharishi Jaimini,
que o Jaimini, diferentemente de Parashara, que tem os seus ciclos da vida baseado na posição do nakshatra da lua, mas Jaimini ele tem, na verdade, o Charadashas, que são os ciclos dos signos. Então, na astrologia Jaimini, nós passamos pelos dashas de signos. Então, quando você passa por um dasha de um signo, aqueles ambientes também vão ser concretizados, eles vão trazer experiências específicas relacionadas àqueles ambientes. É evidente que a posição do signo, do seu sol e da sua lua e do seu ascendente, que são os indicadores da encarnação da pessoa no plano material, que são os indicadores da própria vida, eles vão ser ambientes mais intensos em influenciar a identidade da pessoa ao longo da vida. Então aqui na lousa vocês estão vendo os nomes dos 12 signos em grego e eu vou ler para vocês e explicar como funciona a pronúncia. Eu decidi escrever aqui na lousa o alfabeto grego em caixa alta, como eu sempre escrevo, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então, assim, para as pessoas que não estão habituadas em ler o alfabeto grego, eu vou tentar ser o mais didático possível. Aqui temos zodiacos kyklos. Kyklos significa ciclo. E ele tem um acento aqui. No grego se utiliza muitos acentos agudos, que eles servem para identificar qual é a sílaba mais forte. Então a gente fala kyklos. E aqui temos zodiacos. Então, zodiacos, o acento está nessa sílaba. Então essa é a sílaba mais forte. Esse daqui é um zeta, esse daqui é um ômega, um delta, iota, alfa, kappa, ômicron e sigma. Zodiacos. E kyklos é kappa, y, kappa, lambda, ômicron e sigma. Então, aqui o primeiro signo do zodíaco é touro, que é chamado em grego de Tavros. Então, se você quiser entender por que Tavros é o primeiro signo da astrologia helenística, na visão dos gregos, eu sugiro que você assista a minha aula sobre os ambientes regidos por touro, que lá eu explico com mais profundidade. Então, o segundo signo é Gêmeos, que ele é chamado de Dídime em grego. Essa é a sílaba mais forte. Dídime, é como se fosse uma proparoxítona. O terceiro é Carquinos, que significa literalmente caranguejo. A gente fala na atualidade câncer, mas Carquinos significa caranguejo. O quarto é Leon, que significa leão. Essa é fácil. O quinto é Parthenos. Parthenos significa virgem. E essa letra aqui é um theta. Ele não tem no português um som próximo ao que é o theta, mas ele equivale a um TH. E ele parece muito com a pronúncia do TH em inglês, que é the. Então é theta. Então a gente fala Parthenos. A sílaba mais forte é thenos, Parthenos. O sexto é Libra, que é chamado de Zivigos. Então, o Y em grego, ele equivale a um som de vogal, a um som de I, mas ele também pode ter um som de V, como é o caso aqui de Tavros, que aqui é um Y, que ele tem um som de V, então a gente fala Tavros. E aqui é a mesma coisa, a gente fala Zivihos.
Essa letra daqui é um rama, que em português a gente fala de maneira errônea, gama, mas não é gama que se fala, é rama. Ele tem som de R, então é zivi-ros. O acento é nessa sílaba. Então é zivi-ros. O sétimo é escorpios. Esse daí é fácil, porque parece com português escorpião. O oitavo é toxotes. Aqui a sílaba mais forte é toxotes. Essa letra aqui, ela não existe no alfabeto latino, mas ela tem a pronúncia de xi, como em taxi. Então a gente fala toxotes, que significa Sagitário. E essa letra aqui, para o alfabeto latino, parece um H, mas para o grego isso não é um H. Ela tem som de E. Ela é na verdade uma vogal, ela se chama eta. Tá? E o eta, ele não é uma consoante, ele é uma vogal em grego, e ele tem som de E, ele equivale a um E. Então é toxotes, a pronúncia. O nono é o Capricórnio, que ele é chamado de erróqueros. Então a sílaba mais forte é o ro. Então é erróqueros. É como se fosse uma proparoxítona. E aqui novamente a gente tem o rama, que ele tem um som de h. Então é erróqueros. O décimo é Aquário, que se chama em grego hidrorros. Então, hidrorros. A sílaba mais forte é ros, hidrorros. O 11º é Peixes, que se chama Ichthyes. Então, essa letra aqui, que no nosso alfabeto latino parece um X, mas ele não corresponde a um X como a gente pronuncia no português. Em grego, ele se chama re. Então, a gente pronuncia Ichthyes. É um pouco... Eu acho esse signo de peixes o mais difícil de pronunciar em grego para quem é lusófono, porque ele reúne um monte de sons que não existe na língua portuguesa. Mas é isso mesmo, é Ichthyes. A sílaba mais forte é thies. Ichthyes. E por último, mas não menos importante, o 12º signo, que é Áries, que é Krios. Assim que se pronuncia, a sílaba mais forte é Krios. Como se fosse uma oxítona. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção. Eu espero que essa aula introdutória tenha sido útil para vocês navegarem nessa minha série, que eu estou acabando de começar aqui no canal, sobre o ambiente dos 12 signos, e eu espero que vocês consigam se beneficiar da astrologia helenística na prática, aderindo ao sideralismo, estudando um pouco da mística, estudando um pouco de grego, estudando um pouco do alfabeto grego, que vai ajudar a expandir a sua consciência e te fornecer ferramentas para você ler mapas e oferecer consultas com previsões mais específicas e eficientes, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!